Fala galera, a gente está aqui com a Karina, nutricionista. Ela vai bater um papo com a gente hoje sobre o tema do nosso desafio, que é o açúcar branco refinado, né? O açúcar em geral, na verdade, vai ser o bate-papo de hoje. Nesses 22 dias, quando vocês mais pra frente consumirem algum tipo de preparação que tenha açúcar, vocês vão reparar que o paladar de vocês já vai estar diferente. Porque a gente treina esse paladar e aí quando voltar a consumir, você já vai ter a percepção de que está muito doce. Então, automaticamente, você já vai conseguir diminuir um pouco esse açúcar. Por passar por esse processo de adaptação. E qual que você acha que é o primeiro passo assim, para a pessoa começar a eliminar o açúcar do dia a dia? Substituir padaria, pão mesmo, com farinha de trigo. Então, tentar fazer preparações mais saudáveis com farinha de aveia, farinha de castanha, e aí colocar a banana para adoçar em vez de usar açúcar. Então, em vitaminas, por exemplo, tem gente que usa a banana e o açúcar. E não tem necessidade, se a gente congelar a banana madurinha, para bater qualquer shake, ela já vai fazer o papel de adoçar. Então, não tem necessidade de acrescentar mais açúcar. Interessante sempre comer a fruta. Então, assim, a gente não tem que ter medo das frutas, de forma alguma. Elas são ricas em fibras, em vitaminas, em minerais, mas a gente tem que tomar cuidado para não consumir no mesmo dia, por exemplo, frutas que têm muito carboidrato. Então, saber ir fazendo esse jogo aí com frutas que têm menos ou intermediário valor de carboidrato, né? Para o impacto desse carboidrato ao longo do dia não ser tão alto. A gente está falando muito sobre a questão do açúcar branco, também de alto índice glicêmico, mas eu acho que tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, né? Sim. Assim, qual que é a ideia do vamos tirar o açúcar branco para você, o que tem de ruim do açúcar branco, e falar um pouquinho também sobre, para explicar para as pessoas o que seria alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. A diferença, né, por exemplo, vamos falar sobre o açúcar, a diferença de uma fruta de baixo índice glicêmico para uma fruta de alto índice glicêmico. Qual é a diferença? Mas antes falar um pouquinho do porquê não açúcar branco refinado, o que tem de ruim dele? O açúcar branco, o excesso, principalmente de açúcar e de carboidrato, ele gera o que a gente chama de desbiose intestinal. Ele altera a composição da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, né? A gente tem no intestino bactérias boas e bactérias ruins. Quando ocorre um desequilíbrio nessas bactérias, acontece de ter mais bactérias ruins do que boas, é o que a gente chama de desbiose, que causa várias outras doenças. Otite, rinite, amidalite de repetição, todas são causadas por essa alteração na flora intestinal, que é a desbiose. E um dos principais fatores que gera essa desbiose é o açúcar. Esse, então, é um dos principais fatores? Esse é um dos principais fatores, até porque no nosso intestino a gente tem serotonina, né? A maior parte da serotonina produzida é no intestino. Então, muitas pessoas que reclamam de desânimo, de depressão, a gente tratando o intestino, tirando o açúcar e tratando esse intestino, a gente pode ter melhora, inclusive, em quadros de depressão. Me mandaram uma mensagem falando o seguinte: Bela, cortei o açúcar, mas eu tô com muita dor de cabeça. O que eu faço? Chega a ser igual uma droga, é uma dependência, né? Eu gosto muito de trabalhar com óleos essenciais também. E você pode falar para essas pessoas que é só o processo de adaptação. Daqui a pouquinho essa dor de cabeça passa. Então, para aguentar firme, e tem uma maneira facinho, natural de melhorar essa dor de cabeça. Se você comprar olhinho de hortelã-pimenta, você passar uma gotinha aqui nas têmporas, ó, do lado e aqui, a dor de cabeça em 2 minutos desaparece. Esse mal-estar é só o comecinho. Pode aguentar firme que vai passar assim, os ganhos com a retirada do açúcar vão ser muito maiores do que essa dor de cabeça momentânea. E você tinha falado, antes da gente começar o bate-papo, sobre a questão da relação da compulsão, né? Da compulsão do açúcar ser gerado por alguém que iniciou esse contato com o açúcar muito jovem. Sim. Querendo dizer, por exemplo, assim, a pessoa ela teve um nível de dependência maior por ela ter tido antes. Como é que é essa relação? Isso começa desde a gestação, né? Então, se foi uma mãe que consumiu muito açúcar na gravidez, esse bebê e esse adulto futuro vai ter essa
tendência a gostar de açúcar, né? E até 3 anos de idade a gente modula o paladar da criança. Então, se foi uma criança que a mãe comeu bem e que não consumiu, não deu para o filho todinho, danoninho, coisas ricas em açúcar, principalmente os industrializados e o açúcar branco mesmo, a adição do açúcar branco na alimentação, vai ser um adulto que vai ter um paladar melhor. Ele não vai direto nas coisas que tem açúcar. Bacana. A gente até conversou sobre isso antes, né? Mas vou te fazer essa pergunta novamente. Para a pessoa que cresceu acostumada a comer muito açúcar, no meu caso eu tinha muito problema, a glicose estava sempre alterada, sempre muito alta. Você acredita que é possível a pessoa não ter mais essa dependência do açúcar futuramente? É possível sim. A gente trata isso, né? Primeiro com a reeducação alimentar, então é um processo, a gente vai tentando substituir algumas coisas. Tem fitoterápicos, né, que são medicamentos à base de planta, que dá para ir ajudando nessa dependência. Uma forma super natural também, a gente pode fazer o chá da casca da mexerica e tomar antes do almoço e antes do jantar. Isso eu achei interessante. Já vai ajudar também nesse processo, junto com o fitoterápico, com a reeducação alimentar. Eu sempre gosto de perguntar para o paciente se o paladar é mais para o doce, mais para o salgado, porque aí eu coloco coisas que lembram o sabor doce, né, de forma mais natural. Eu sempre tento colocar na alimentação coisas, se é uma pessoa que gosta mais de coisas salgadas, aí eu também coloco mais coisas salgadas. E dá pra gente trabalhar isso no processo de reeducação alimentar, mais a fitoterapia, mais óleos essenciais, para ajudar, né, a diminuir essa dependência. E os manipulados? Existe algum manipulado? Ele é eficaz? 5-HTP é ótimo, a giminema, que é um fitoterápico, a deficiência de alguns nutrientes, alguns minerais, zinco, selênio, magnésio, pode gerar compulsão por doce. Então, o sono tem a ver também. A qualidade do sono, porque se a gente não dorme bem, a gente não produz os hormônios da saciedade. Fibra, né? Então tem várias alternativas aí pra gente trabalhar pra ajudar essa pessoa que tem esse histórico de gostar mais de coisas doces. Então, concluindo, se você tá com a saúde em dia, se alimenta bem, dorme bem, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil passar por esse processo. A Bela falou um ponto que eu acho legal, que é o seguinte: às vezes as pessoas elas não estão com aparentemente a casca está bem, mas é porque eu vejo que as pessoas deixam para procurar alguma coisa quando já está com algum problema crônico, assim. Sim. E eu acho legal a gente falar o que além da fato estético, que a gente fala assim, eu estou acima do peso, beleza, fato estético, mas qual o problema fisiológico? A gente falou da questão da glicose alta. Além disso, também outro problema fisiológico que você vê que vale a pena a gente tentar diminuir o açúcar, que para a linha do saudável, o que vai melhor, que evitaria de acontecer, ou o que aconteceria caso a pessoa usasse demais o açúcar? Aumento da glicose, o que mais? Aumento da glicose, da gota, né? A principal é a gota, excesso de frutose, principalmente a frutose de produtos industrializados, né? Xarope de glicose, xarope de frutose, amido de milho, então tem vários nomes diferentes para açúcar nos alimentos industrializados. Pode citar alguns pra gente? Maltodextrina, a sucralose, já tem estudo mostrando que a sucralose, que é um adoçante, ela gera compulsão por doce. Eu já também ouvi falar nisso. Então assim... Ela é tóxica, né? Muitas pessoas falam, eu não uso açúcar, tudo meu é com adoçante. Qual adoçante? Né? Aspartame, sucralose, sacarina, tem alguns adoçantes que já tem vários estudos mostrando que não são interessantes para a saúde. Eu acho engraçado como vende tanto, né? Vende As pessoas muito. vivem muito sem informação. E aí é super importante controlar essas outras. Então a maioria tá lá escrito assim, 0 açúcar. Na hora que você vai olhar no rótulo, tá cheio de açúcar embutido. E também tem nomes muito parecidos, né? Vamos combinar, né? Glicose, xarope de glicose. A maltodextrina é um assunto assim, que muita gente pergunta, né? Maltodextrina é açúcar? É açúcar. E de altíssimo índice glicêmico. Hoje em dia já tem algumas alternativas, né? A palatinose é um carboidrato mais interessante. Aí tem que olhar mesmo com o profissional
que está acompanhando para ver qual que é interessante para cada pessoa. A resistência à insulina, que eles falam muito, tem a ver com a questão do açúcar? Muito, muito. A resistência à insulina é quando o seu corpo já não consegue mais produzir insulina suficiente para captar a quantidade de glicose que está chegando. E aí tem o acúmulo de gordura abdominal, né? Pode gerar uma insuficiência hepática, essa resistência à insulina, e o que a gente chama de síndrome metabólica, várias doenças associadas até o desenvolvimento de uma diabetes. Exatamente. Então uma pessoa que usa demais o açúcar, ela pode virar diabética, né? Pode virar diabética. Agora é aquela coisa, você consome açúcar, né? Que cria, é o ciclo da dependência que a gente fala. Sim. Você come o açúcar, o seu corpo absorve rapidamente, Sim. seu corpo ele não consegue dar conta daquela demanda de carboidrato, acumula gordurinha, geralmente na barriga. Sim. E depois, é engraçado que você quer mais. Quer mais, é um ciclo vicioso. E por que desse ciclo vicioso de você querer mais e mais uma coisa que... O carboidrato, porque a ideia principalmente é o em forma de contrário, né? As açúcar... pessoas acham que é o contrário, né? Que assim, se comer vai perder a vontade, que se não comer vai sempre ter a vontade. Sim, não, é o contrário. O carboidrato em forma de açúcar, principalmente, ele é absorvido muito rápido. Então, a tendência quando é uma pessoa que come pãozinho, bolo, dos tradicionais, né, de padaria, ricos em açúcar, em farinha, de trigo, a tendência é logo que ele comeu, passa um tempinho, ele já está com fome de novo, porque ele foi absorvido muito rápido. Ao contrário de quando a gente come proteína e gorduras boas, que elas são digeridas mais lentamente, então dão mais saciedade, né? A pessoa sente menos fome. Ou seja, açúcar não dá saciedade nenhuma, né? Não dá Deve saciedade. ser o mais índice glicêmico que existe, né? Exatamente, não dá saciedade, gera doenças, gera compulsão. E explicar um pouquinho também, né, que a gente falou sobre, para as pessoas, às vezes tem gente que não sabe, né, diferença de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, como é que... Sim, o alto índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar chega na nossa corrente sanguínea, né? Então tem frutas de alto índice glicêmico, frutas de médio e frutas de baixo. E assim como todos os outros alimentos. Então, dois itens super importantes que a gente tem que olhar em produtos industrializados ingredientes. Quanto menos ingrediente tiver um produto, melhor é esse produto. Olhando sempre quantidade de corante, conservante e os adoçantes artificiais e a quantidade de carboidrato. Então, vou dar um exemplo simples, o iogurte. Tem iogurte que tem 20 gramas de carboidrato, tem iogurte que tem 10. Para que a gente vai consumir um que tem 20 se pode consumir um que tem 10, né? E também eu tenho muito o hábito de olhar, beleza, tem 20 gramas de carboidrato, mas de onde vem esse carbo? Exatamente. É uma das coisas que eu mais olho. Vem esse carbo. Por isso que é importante olhar os ingredientes. Eu falo, se eu pego um produto, leio lá os ingredientes, tem mais de 5 nomes que eu não conheço, eu não compro. Exatamente. E o excesso do açúcar gera o que a gente chama de estresse oxidativo, né? Que é o que faz as nossas células envelhecerem também mais rápido. Ah, é? Bacana. Então, ou seja, quem consome muito açúcar envelhece mais rápido. Envelhece bem mais rápido. A gente também estava falando aqui sobre os tipos de açúcar. A gente tem o mascavo, demerara, açúcar de coco e o açúcar branco refinado, né, de confeiteiro. Sim. Primeiro, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o mascavo e demerara, que eles são açúcares próximos ali, né, nutricionalmente falando. Sim. E depois a gente pode falar também um pouquinho do açúcar de coco. Sim. Todos não deixa de ser açúcar, né? Todos os tipos são açúcar e eles geram um impacto negativo no nosso corpo. O açúcar branco é o mais prejudicial, né? Quanto mais escurinho o açúcar, mais nutriente ele tem, ele foi menos refinado. Então, né? Mais perto do estado bruto, né? Ele vai estar assim, mais perto do natural, ele tem mais nutrientes, né? tem magnésio, tem alguns minerais. Então, se for consumir, tenta consumir pouquinho numa preparação ou outra e não virar rotina o uso desses açúcares. Nem o açúcar de coco, no caso. Nem o açúcar de coco, não deixa de ser um açúcar, né? Pode usar com moderação, ele tem um índice glicêmico menor, então a velocidade com que esse açúcar chega na nossa corrente sanguínea é menor, então ele é menos prejudicial do que os outros. O xilitol, o que você acha do xilitol e eritritol, que são os que mais famosos assim, pra receita? Até então, a gente não tem vários estudos mostrando se é seguro mesmo, mas em relação aos adoçantes, o único que a gente pode falar com uma maior segurança é o stevia, que é derivado de uma planta.
E o stevia, no caso, é um adoçante saudável? O stevia é um adoçante saudável. Porém, algumas pessoas reclamam porque a maioria deixa o resíduo bem amargo. Então, o ideal mesmo é tentar evitar qualquer tipo de açúcar, de adoçante, tentar educar esse paladar e uma coisinha ou outra, quando não tiver jeito mesmo, alguma preparação ou alguma bebida, aí usa um adoçante ou um açúcar menos refinado. Engraçado que a Karina chegou aqui, eu preparei um café pra gente e eu mostrei pra ela um adoçante stevia que tem aqui em casa. E assim que ela pegou o adoçante, ela leu os ingredientes e falou que não tem só stevia, que também tem um outro produto. Tem um conservante que chama parabeno, que tem na maioria de produtos de cosmético e é um conservante que em excesso também é bem prejudicial para a saúde. Ou seja, né, não adianta só ir no supermercado comprar um stevia, tem que ler os ingredientes, tem que saber realmente o que tem no produto. Eu já fui comprar um stevia uma vez, o primeiro produto o nome era Stevita, alguma coisa assim. Sim. E um dos primeiros produtos era outro adoçante, eu acho que era aspartame. Sim, sim. Então, às vezes você tá comprando um produto achando que é stevia, mas não é. Mas às vezes até por É uma parte forma comercial eles colocam um nome pra pessoa já pegar achando que é aquilo, né? Sim. Porque às vezes sabe que a pessoa vai ter preguiça de ler e fala assim, deve ser esse aqui que eu preciso. Exatamente. Entendeu? Hoje as pessoas vivem no automático. Muita gente vive no automático. Sim. No final do dia, se você perguntar o que você comeu hoje, a pessoa não vai saber te falar. Exatamente. O que você consumiu? Isso é muito comum no consultório, a pessoa não lembra o que ela comeu. Ela não E lembra da às vezes alimentação a dela, pessoa né? não sabe o quão ruim está essa alimentação. Aí na hora que a gente começa a colocar no papel a anamnese dela, o que ela comeu no café da manhã, no lanche, no almoço, na janta, que ela vai ver o tanto que tá ruim a alimentação. Até às vezes a pessoa fala assim, eu não ligo pra doce. E aí, até esse desafio eu acho que é legal, porque a pessoa às vezes é um tipo de perfil que acha que não liga pra doce. Só que não é que ele vai analisar, que eu até falei, vamos se desafiar. Às vezes a pessoa não come um açúcar branco, mas tem outros açúcares. E ele vai falar, poxa, eu como doce sim. E até demais, porque eu tô sentindo muita falta. E aí ela começa a ter consciência, que eu acho isso legal também, porque o fato dela ter consciência do quão ela usa, faz ela saber moderar também um pouco melhor. Mesmo, independente de radicalismo ou qualquer coisa, a pessoa fala assim, nossa, eu sei que isso é o mais saudável, mas eu uso demais também, sabe? Uhum. E aí isso Já acorda e já sabe que tem muita gente que já acorda e toma um café com açúcar. E nem. É como se, assim, não tivesse tomado um café comum. Exatamente. E tem gente que não toma só um café, né? Toma vários durante o dia. Eu falo que na nutrição, né? Eu acho que na vida, de modo geral, a palavra equilíbrio é a coisa mais importante que tem. Porque nem quando um produto é bom, é saudável, a gente deve consumir em excesso. Não falou do mel. Muita gente me perguntou. Em que classificação ela usaria? O mel, entraria nesses açúcares aí? O mel, ele é um alimento natural, na maioria das vezes, né? A gente sempre, se for comprar industrializado, tem que olhar, lógico, os ingredientes, é só mel mesmo, mas ele é riquíssimo em frutose, né? Então, se for um pouquinho de mel, para algumas pessoas, não é para todo mundo, não tem problema. Mas o excesso de mel é rico em frutose e o excesso de frutose pode desencadear um processo de gota e de outras doenças. E tudo isso aí é muito inflamatório, né? Às vezes a pessoa vive inchada, vive com desconforto. Sim. E acha que vem de outra coisa, acha que isso é comum. Esse inchaço e esse desconforto pode ser o que a gente chama de desbiose intestinal, que a gente já comentou, né? E muitas vezes a desbiose intestinal ou a deficiência de alguns nutrientes gera a compulsão por doce. Então, primeira coisa para você tentar equilibrar e achar o equilíbrio dessa dependência do doce é tratar o intestino. Tem aquela frasezinha, né, você é o que você come, é muito mais complexo que isso. A gente é o que a gente come, o que a gente absorve e o que a gente digere. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que come no automático muito rápido e se ela pode comer tudo lindo e maravilhoso. Se ela não mastiga bem, ela não digere bem. Se ela não digere, ela não absorve. Então, o que adiantou ela comer tudo certinho se ela não absorver os nutrientes que precisa, né? E aí, ela não absorver os nutrientes que precisa, pode ficar deficiente de zinco, de selênio, de magnésio e gerar uma compulsão por doce. Além disso, essas partículas mal digeridas pelo processo de não mastigar bem, geram uma inflamação no intestino.
essa inflamação no intestino gera desbiose e também gera compulsão por doce. Então não é tão simples, você é o que você come. O processo é bem mais complexo. E hoje em dia, assim, tá surgindo muitas opções no mercado de coisas saudáveis, gostosas, que lembram doces. A gente só tem que tomar cuidado que várias empresas fazem parecendo que a coisa é saudável, e por isso a importância de olhar sempre os ingredientes do produto. Eu achei bacana o que você falou, que como a gente está falando para muitas pessoas, tem muita gente que até de uma forma de se revoltar, de eu não sou radical, mas pega o gancho no que a Bela falou, de não prestar atenção e não se preocupar com nada que faz do dia a dia, assim, tô andando, me deu fome, eu pego isso aqui mesmo e tal. E apesar da pessoa achar que é um radicalismo, o fato de você conseguir se conscientizar de saber as coisas que você vai escolher, até a sua própria vontade começa a mudar. Sim. Isso eu acho legal, porque se você procurar alternativas, igual a gente está falando, não para ficar radical, falando, meu Deus, eu não vou comer frutose nem nada, você falou a palavra equilíbrio, que é bem legal, porque se a pessoa buscar esse equilíbrio realmente, ela vai, igual a Bela falou, ela não vai estar sentindo vontade. Isso é maravilhoso, você falar assim, nossa, eu estou com vontade de comer tal doce e tal, eu sei que tem alternativa saudável, vou comer ele e eu sentir realmente o prazer. Mas eu acredito que as pessoas elas não acreditam nisso ou não querem acreditar. Porque é muito simples eu virar e falar assim, eu não consigo ficar sem doce, mas eu nunca tentei efetivamente. Eu brinco sempre de falar no meu Insta, de falar assim, você tem que ter um querer ativo. Porque igual, por exemplo, você é nutricionista. Eu posso querer parar de comer doce se eu tenho compulsão, mas o que eu tenho de poder para poder manipular se eu não entendo nada disso? Sim. Agora, se eu vou em você e você fala, olha, Igor, eu acho que seria legal a gente utilizar tal manipulado, igual a casca da mexerica que você deu de exemplo, colocar formas de que eu, consciente, consigo falar assim, nossa, eu estou fazendo isso e eu realmente estou bacana. Isso eu acho legal, sabe? Porque a pessoa começa a evoluir e progredir. Então, essa palavra do equilíbrio, mas também buscando um profissional que tem entendimento disso, sim, eu acho fantástico, porque a pessoa ela consegue falar, olha, eu consegui agora algo que eu achava que às vezes nem existia, né? E esse suporte do profissional da saúde é muito importante, porque às vezes é uma coisa que está deficiente no seu corpo, que está gerando a compulsão alimentar, sim, ou é um processo inflamatório no intestino, que as bactérias não estão em equilíbrio, as bactérias ruins e as boas, e aí o profissional tem que tratar isso para melhorar. Então, muitas vezes nem depende só da pessoa, né? Depende do profissional equilibrar a parte bioquímica, né? Através de exames para ver as deficiências da pessoa e da suplementação. E lógico, a força de vontade vai contar muito. Eu falo isso da questão do equilíbrio porque como eu convivo diariamente com vários alunos, eu vejo, por exemplo, alguma aluna virar e falar, mas a minha amiga ela come tal doce, por exemplo, não engorda, mas é porque ela tem um equilíbrio, que talvez seja até natural, como você falou que na infância, às vezes essa amiga dela, sim, come um pedacinho de um chocolate 70% e fala, não, eu estou satisfeito de chocolate, até que seja um chocolate normal, ela vai comer 3 barras, sim, numa sentada. Então, não existe equilíbrio nela, mas inconscientemente ela acha, por que aquela fulana come e engorda e eu não? Exatamente. Ela não entende que às vezes ela está no desequilíbrio. Isso aí às vezes gera até uma compulsão nela, né? Ela come ou não come, eu vou comer, então já que eu resolvo pra mim mesmo, eu vou comer. Outro fator, as pessoas, elas meio que descontam a ansiedade na comida, né? Então, é uma outra aprenderam a fazer isso sempre, né? A gente tem que olhar esse outro ponto, né? Da questão da ansiedade, que dá pra gente tratar com 5-HTP, com outros fitoterápicos, equilibrar o lado físico, mental, né? Tratar essa ansiedade, esse intestino, para ajudar também no processo de compulsão por doce. Eu comi um bombom, eu não sabia comer um bombom, porque eu não tinha equilíbrio. Sim. Quando eu comi um bombom, eu comia um pacote de bombom. Né? Eu falei, gente, e as pessoas são assim. Sim. Eu vejo muita gente assim. Sim. Já que eu comi, eu vou comer. O que você poderia falar para as pessoas que têm assim, esse excesso de compulsão, que acha que comer já era, tem que comer mesmo. Abrir um pote de Nutella, comer uma colher, vou comer um pote inteiro. Aí vai virando uma bola de neve. Eu já tô fazendo tudo errado mesmo, eu vou continuar comendo, né? E vai deixando para depois. E quanto mais a gente vai adiando esse processo, pior é depois para voltar ao estado de equilíbrio. Quando ela falou do equilíbrio, eu acho legal, porque hoje ficou uma coisa muito pesada que eu vejo diariamente de ser a galera que não tá nem aí,
que fala mal. Eu acho ridículo esse povo fitness e o povo que é do fitness com a ideia de um radicalismo exagerado, fazendo com que o meio termo do equilíbrio fique esquecido um pouco. E eu acho que falta um pouco desse tipo de conversa, de diálogo, que o equilíbrio é realmente que vai levar. Você pode ter uma vida saudável com exercício do jeito que você quiser, como você pode também ter uma vida desregrada. Mas se você buscar o equilíbrio, você vai ver que vai conseguir fazer, né? Não tem muito segredo disso. E às vezes, quando eu vejo o que eu fazia antes, eu falo, poxa, hoje eu consigo ter muito mais disciplina até, Sim. né? E aí a gente vai vendo, né, que tudo tudo são consequências. Então, o corpo vai responder melhor a tudo. Toda a parte cognitiva, disposição, sono melhora, tudo melhora em equilíbrio. Açúcar deixa a pessoa lenta? Deixa. Porque quando a gente come açúcar, a gente tem a sensação de prazer, né? Então é liberado serotonina. Serotonina dá uma baixa. Então é igual você comer uma sobremesa depois da refeição. Já dá uma sonolência, dá essa sensação de prazer que é causado pela serotonina e falso prazer, né? Que a gente sabe que as consequências desse uso do açúcar não são legais. Na verdade, é igual uma droga, né? É um prazer que a droga vai te dar, mas uma hora ela vai passar. Exatamente. Aí você vai ver que não era bem assim, né? Esse prazer não é uma coisa que você vai sentir a todo momento. Sim. E até porque, às vezes, se você for avaliar, assim, uma pessoa que segue uma zona de equilíbrio, ela pode... sentou, por exemplo, eu vou ter um aniversário de criança, Claro. Chega lá e eu comi. Porque ela tá dentro de um equilíbrio. Sim. O problema é o desequilíbrio. Virar a rotina, né? Pois é, porque às vezes eu já tive vários contatos com alunos muito acima do peso e eu perguntava pra pessoa, mas eu gosto de doce, mas eu não como muito. Mas você vê que sempre tá dando alternativas de, por exemplo, numa semana, não, mas hoje é aniversário de fulano, na quarta é aniversário de ciclano, na quinta, sabe o quê? Na sexta chegou sexta-feira, mas sábado eu também tenho um hábito de comer no sábado. Aí você pega a pessoa, mais da metade da semana dela, ela arrumou várias desculpinhas para comer. E teve mais um deslize na segunda. Então, assim, não é mais um equilíbrio, é um desequilíbrio que é inconsciente às vezes, né? Esse desequilíbrio pode ser mental, pode ser fisiológico, né? Bioquímico. E aí a gente tem que procurar equilibrar o conjunto, porque o ser humano é um conjunto de fatores. E concluindo o que a gente falou sobre deixar a pessoa lenta, então o açúcar, ele atrapalha o rendimento da pessoa nos treinos também, não atrapalha? Atrapalha, muito. Então a pessoa vai treinar com mais achando que é o preguiça, contrário. Exatamente. achando que é o contrário, porque é um carboidrato que vai absorver rápido, vai te dar energia, não é bem assim, né? E quando a gente fala desse açúcar, a gente pode estar pensando também até numa frutose em excesso, né? Ou alto índice glicêmico. Suco de laranja, né? Eu tenho perfis de alunos que chegam falando que comeu demais, letárgico, às vezes é meio tonto, faz exercício fica tonto. E na cabeça da pessoa ela vai achar que não faz sentido porque eu comi, né? Mas às vezes comeu 3 bananas e foi treinar. Exatamente. Uma coisa assim, né? Tipo, e falando, não, mas eu comi muito carboidrato, eu comi, tipo assim. E ao contrário, né? Aí se você fizer a comparação, por exemplo, num pré-treino, se você come uma banana grande, que tem 23 gramas de carboidrato, é quase a mesma coisa de umas 150 gramas de batata doce, né? Sim. Que é um carboidrato que realmente vai te dar energia, que tem fibra, que é um carboidrato realmente saudável. E na verdade, em todas as refeições, o ideal é a gente ter um pouquinho de cada macronutriente. Né? Então não adianta também só colocar o carboidrato puro. É legal ter uma proteína, uma gordura boa, ter esse equilíbrio em todas as refeições. Porque tem gente, por exemplo, a gente está falando do açúcar, mas tem gente que acha que a proteína só pós-treino, ela tem que sair da academia já tomando whey. E para o processo de hipertrofia tem que ter proteína em todas as refeições. Agora, se eu como um doce, um chocolate, se eu comer, o chocolate tem só açúcar, se eu comer uma proteína, vai diminuir o malefício? Vai retardar a absorção desse açúcar, mas não vai diminuir a parte ruim. Caso você pense assim, agora eu vou fazer um exercício... Agora, se você juntar o açúcar com gordura, vamos pensar num churros. Aí é a bomba perfeita para a parte ruim, né?
Porque além da Se gordura... juntar açúcar com gordura, aí o negócio complica. Além da gordura tem uma absorção mais lenta, Sim. o açúcar tem uma rápida. É. Aí por que Por que com a gordura é pior? Açúcar com gordura é o pior veneno que uma pessoa pode consumir. Ou seja, é o que muita gente come, né? Exatamente. Óleo no almoço e depois um doce. Exatamente. E outras coisas também que a gente fala de açúcar, às vezes a pessoa fica pensando só no açúcar, né? Tipo assim, pegar o açúcar e pôr. Mas às vezes a pessoa fala que não usa açúcar, mas ela usa o ketchup. Exatamente. Ela toma uma Coca-Cola. Por isso é importante ler rótulos. E engraçado que a maioria desses doces, de todos esses doces, você pode pegar aí Coca-Cola eu não sei, porque eu nunca li uma tabela do Coca-Cola que eu nunca gostei. Mas você pode pegar esses chocolates, todos eles, o primeiro ingrediente é açúcar. É o que vem em maior quantidade. Incrível, assim, que tudo é feito de açúcar. Acaba que é um produto mais barato também, né? Vamos Sim, combinar, assim, pra sim. poder fazer... O cacau, ele é mais caro do que o açúcar, né? Sim. Aí por isso que eles acabam... E também é mais gostoso, né? Sim. Eles acabam fazendo muita coisa com puro açúcar. E a gente, às vezes a gente tá comendo puro açúcar. Eu acredito até consciente a indústria coloca muito açúcar, até com a intenção de fazer com que a pessoa vicie naquele produto dela. Porque se for parar para pensar, se ela transformar um produto em algo mais viciante, a pessoa vai querer consumir muito mais, ela vai vender mais, porque a indústria não está preocupada com a saúde das pessoas. Muito pelo contrário, a indústria alimentícia, ela tá assim com a farmacêutica. A alimentícia gera doença, né, com corantes, conservantes, adoçantes e açúcar, e para a farmacêutica ganhar em cima. Então a indústria alimentícia muitas vezes gera diabetes, obesidade, hipertensão, e a farmacêutica vem com todos os medicamentos para tratar, entre aspas, essas doenças, porque muitas vezes um medicamento trata uma coisa, mas gera outra. Então, infelizmente, é uma guerra muito grande financeira. Então, o segredo para tudo realmente é o equilíbrio. E também, né, o segredo para poder se livrar da compulsão e tudo mais é tentar comer tudo o mais natural possível. Exatamente. Às vezes o que não tem nem rótulo, né? Que é o que tá ali, comida de verdade. Comida de verdade. Sim. Que a maioria não tem nem rótulo, né? O exercício, ela ajuda um pouco da questão da compulsão da pessoa também, né? Nesse quesito da ansiedade. Porque, ajuda, porque você produz serotonina. Porque acaba que tem muitas pessoas que não têm o hábito de fazer exercício, né? Sim. E também não tem o hábito de seguir uma alimentação e que quer fazer tanto um e o outro sozinho, sim, né? E aí que eu vejo que começa a ter muita frustração, e eu gosto de falar dessa questão de frustração, porque a maioria das pessoas que não estão nem aí, na verdade, se elas se dão uma pensadinha, elas se preocupam, mas finge que não preocupa, porque livra muito mais a emoção e a consciência do que eu assumir alguma coisa e falar, o que eu tenho que fazer? Então eu acho assim, se às vezes a pessoa quer achar assim, o que eu posso fazer? Se você pensar no âmbito, 90% da população já não está fazendo dieta certinha para ela e nem está fazendo exercício. Então, se você pensar na relação de exercício físico com uma constância legal e uma alimentação equilibrada, a pessoa já vai conseguir ter menos compulsão alimentar por doce e também melhorar coisas fisiológicas, né? Sim. Parâmetros fisiológicos, de falar assim, poxa, a minha glicose sanguínea estava horrível, melhorei minha alimentação e fiz exercício, voltei no meu médico, olha que legal. Outros parâmetros que eu fico tocando muito nessa tecla, pela questão da saúde, né? Porque quando a pessoa fala isso, fala assim, mas eu não estou preocupado com o meu corpo? Como se assim, a minha casca está ok ainda. Mas e a sua saúde? Você não está preocupado? Então eu acho legal a gente falar, esse debate é legal, porque a gente conscientiza as pessoas de coisas que vão melhorar também, né? Sim, que isso não é bacana. Só estética. Né? Porque o que a gente preocupa realmente não é só o físico, né? Porque com certeza. Daqui a uns anos a gente não vai ter o físico que a gente tem hoje, né? Que a gente estamos jovens, ativos. Daqui a uns anos o que vai mais importar mesmo é a nossa saúde. Com certeza. E se a gente ter essa consciência desde agora, se a gente buscar ter essa consciência desde agora, muita coisa vai mudar pro nosso futuro, né? A gente vai ter muito mais qualidade de vida. Então tá, gente. A gente conversou aqui com a Karina. Obrigado, Karina. Vamos ver se a gente depois combina de fazer mais um bate-papo. Foi muito bom. Foi. Viu? Agradecer a Karina aí pelas informações, né? Uma nutri conceituada aqui em Belo Horizonte. Tá ajudando a gente aqui no nosso desafio. Obrigada.